Vamos lá. Então, 18 horas em ponto, vamos começar aqui o nosso 16º Flow Webinar. E seguindo toda a estratégia que a gente vem adotando aí desde o início da crise, né, de identificar aí no mercado que são setores e temas críticos aí de interesse do público e cumprir esse papel de trazer informações e compartilhar visões e ideias que possam ajudar todos aí na sua definição pessoal do que fazer nas suas cadeiras, né? Esse webinar já faz parte da segunda fase desse projeto. A primeira foi muito orientada ali a entender aquela primeira reação mais emergencial de crise. E já tem cerca de 3 semanas aí que todas as pautas que a gente vem trabalhando já são pautas do presente, né? Ou seja, nessa nova realidade e como se preparar e endereçar essa retomada da melhor forma possível. Então, não é que a gente não quer mais falar de crise, mas agora a gente já está muito mais pensando na retomada, o que são planos aí de solução. Hoje, especialmente, o tema é o mercado de venture capital. É uma indústria que, enfim, é relativamente jovem até, né, mas que certamente nos anos recentes, esse começo desse ano passado, vim experimentando no Brasil um momento super interessante de crescimento, de muitas captações, de muitos investimentos, e mesmo dentro de um contexto maior de empreendedorismo no país, né, onde a gente vê certamente aí muito mais pessoas nos diversos estágios de maturidade buscando um projeto mais empreendedor, seja de montar a sua empresa do zero, ou seja transferir sua carreira de um ambiente mais estruturado para um ambiente mais empreendedor, né? Então, dando esse pulo. Então, queria começar aqui agradecendo a presença aí de 3 executivos bem sêniores desse setor, que vão representar 3 visões importantes aí. Renato, Fernando e Anderson, obrigado desde já aí pela disponibilidade, interesse, aí, engajamento até aí com toda a preparação aí da pauta desse evento. Do nosso lado aqui, queria agradecer ao Mariano também, que vai me ajudar aqui na mediação do evento, e o Roberto, que vai ter a dura missão aí de nos ajudar aí na filtragem do Q&A aí e complementar pontos aí, além dos que a gente já discutiu. Nesse webinar de hoje, a divulgação ela foi direcionada para 3 públicos diferentes, e assim como a organização das pautas, né? Aqui hoje, como espectadores, tanto temos pessoas que são, digamos, potenciais investidores, né? Desde pessoa física em geral até fundações, family offices, que vão querer ouvir um pouco aí a visão de vocês aí sobre a categoria de investimento, né? Nesse momento aí agora de retomada. O segundo público importante é um público de empreendedores, seja um empreendedor que hoje é um founder já de uma empresa, que já tem fundos por trás, ou mesmo pessoas, recebi uma mensagem carinhosa hoje, desejando boa sorte, de uma pessoa que está montando uma startup aí de pet care, serviços de pet care, e vai começar agora essa jornada. E o terceiro grupo, eu vou chamar aqui de executivos em geral, que tanto já podem estar nesse meio de venture capital, né, já fizeram, ou se interessam por fazer essa migração, ou mesmo querem buscar a inspiração de alguma forma, né, no trabalho que vocês fazem em venture capital, nas startups, para colocar esses aprendizados em prática nas suas posições de conselho, de executivos, talvez em ambientes mais tradicionais. Então, grosso modo, tem esses 3 públicos e a pauta a gente vai tentar direcionar aí a perguntas que sejam dos interesses desses 3 grupos. Tá? Com isso, acho que podemos começar aqui oficialmente aqui, e eu gostaria de fazer essa primeira pergunta direcionando para os 3, tá? Eu gostaria de ouvir a opinião aí dos 3 pontos em relação a todos os pontos que estão sendo questionados hoje sobre o que são os impactos, né, na indústria de venture capital no Brasil a partir de agora, de que forma essa onda, né, forte que estava pré-crise nesse segmento pode ser impactado, o que mudou em questões de investimento, em gestão, valuation, enfim,
tudo que vocês acharem importante aí para destacar para esse público. Para começar aqui, talvez indo da minha tela aqui da esquerda para a direita, eu vou pedir para o Fernando começar, depois a gente vai para o Renato e a gente termina no Anderson. Legal. Bom, boa noite aí, pessoal da Flow. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo também os atendentes aí, os presentes aí no webinar. Bom, eu acho que o mercado de venture capital ele vinha já há alguns anos numa crescente, né, no que eu chamo do verdadeiro desabrochar aí do venture capital no Brasil. A gente estava numa tomada bem interessante e, obviamente, a pandemia ela dá uma freada, né? Quer dizer, de certa forma, as pessoas ficam um pouco mais reticentes em como alocar os seus recursos. Então, tanto para investidores olhando empresas, como para LPs, né, quer dizer, os investidores dos fundos também seguram um pouco o dinheiro, quer dizer, nesse momento cash is king, né, então você sentar um pouquinho em cima do dinheiro e entender o que está acontecendo, acho que é fundamental para você poder efetivamente ter a melhor tomada de decisão, mas isso é um soluço. Na verdade, a gente vai continuar na tomada que a gente estava de crescimento por alguns motivos, dentre os quais a gente está vivendo um modelo estrutural de taxa de juros aqui no Brasil e que vai permanecer por um bom tempo, já existe, mas vai permanecer por um bom tempo com taxas muito baixas, né? A gente já está entrando num terreno de taxa de juros efetivamente negativa, né? Se você for contar aí, considerar a inflação. Então, a classe de ativos alternativos, que são venture capital, private equity, etc., elas vão continuar sendo interessantes. Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha Selic, taxa de juros aqui no Brasil, 40%. Né? Então, assim, era muito mais fácil, muito mais seguro para um gestor, para um family office, para um fundo de pensão, ou mesmo para um investidor privado, colocar o dinheiro numa segurança de ter um retorno de 40% ao ano, do que investir numa classe de ativos que tem o seu risco, a sua dinâmica própria. Com a taxa de juros praticamente no chão, zero, você tem que diversificar. Você acaba sendo compelido, fundos de pensão não conseguem fechar suas contas atuariais mais, então você acaba tendo que partir para uma diversificação. É óbvio que a gente já vinha vendo, mesmo antes da pandemia, uma discussão da questão de valuation, né? Como o mercado ele estava em ebulição, mercado de venture, não só no Brasil, mas no mundo, estava numa crescente, né? Quer dizer, muita liquidez, muito dinheiro ali para investir. É óbvio que houve talvez um descolamento de alguns deals em termos de valuation. Isso é uma discussão que já estava acontecendo mesmo antes da pandemia. Então a gente via aí discussões como o do Uber, WeWork, etc. Foram debates que surgiram em relação a se aqueles ativos estavam sendo precificados da maneira correta. E eu acho que a pandemia ela acaba vindo para trazer um pouco mais ainda de luz nesse processo, né? Quer dizer, esse processo de pandemia, tem muita empresa que está morrendo. O que eu digo é o seguinte, muita empresa que está morrendo morreria mesmo com ou sem a pandemia. A pandemia está efetivamente acelerando esse processo. Obviamente, outras estão morrendo muito por conta da pandemia. Mas a pandemia, de certa forma, está sendo quase um processo de Darwin, acelerando a morte de quem já estava com um modelo de negócio torto, vamos dizer assim. Né? Então, com problemas nos seus produtos, etc. Então, isso acelerou, de certa forma, o processo de mortandade de algumas empresas. E, obviamente, os investidores vão ficar um pouco mais seletivos, ainda mais seletivos, né, na hora de escolher, né, projetos para investir, fundos para investir. Eu acho que isso é uma coisa saudável para o mercado como um todo. Tá? Sempre aumentar a barra sempre é bom. Tá? Então, isso que é um pouco da visão. Queria passar a bola para os meus colegas aí para dar a visão deles também. Emendando aqui no Fernando, tá perfeito, acho que o que ele comentou. Eu acho que você teve um holofote, né? Acho que o que a gente está discutindo muito agora aqui, que é uma certa não certeza, é o tamanho do impacto de um choque de curto prazo, como esse que a gente está vivendo, né? Em estratégias de longo prazo. Somos todos aqui investidores de longo prazo, né? Então, pegando um dos ganchos aí dois ganchos que ele deu muito bons, isso é suficiente para você mudar uma estratégia? Provavelmente não, né? Eu acho que nenhuma das empresas de nenhum portfólio mudou o seu produto ou sua tese radicalmente por causa disso, né? Eu acho que ela ficou ali com o membro amputado, está machucada, jogou um plano de crescimento um pouco na gaveta, mas, de novo,
a gente no Brasil tem N choques de curto prazo historicamente, né? E acho que nenhum desses foi suficiente para mudar uma estratégia de longo prazo. A segunda coisa, acho que trouxe um holofote em N setores da economia do tamanho das oportunidades, né? A gente aqui internamente tem muita coisa em agro, né? Acho que ficou super evidente que é um setor que está indo quase que refratário às crises. Governo, a gente tem 4 iniciativas em tecnologia para governo. Acho que todo mundo que é cidadão aqui, que mora no Brasil, vê as oportunidades quando você põe o pé na calçada, se estão pondo o pé na calçada das deficiências para se pagar R$600 na conta de uma pessoa física, ou de, né, a falta ou qual é a real necessidade de um cartório, de uma junta comercial para trazer formalidade a um contrato nosso, e por que o Brasil não tem uma digitalização desse tipo de coisa. Então, acho que o ponto é Darwin com certeza vai fazer o trabalho dele, né? Mas é um trabalho que, como o Fernando falou, é de longo prazo. A gente teve um caso assim, ela já ia morrer, né? O que Covid foi dar só um empurrãozinho aí no precipício. Agora, se tem um certo lamarquismo, acho que vai acontecer, que algumas lições para essas companhias pré e pós-Covid, gestão de caixa, eficiência, entender realmente a capacidade do trabalho das pessoas, né? Não que a gente esteja trabalhando no nível de eficiência que pode se permanecer no longo prazo. Acho que as pessoas devem estar sobrecarregadas de agenda. Não sei se a gente conseguiria ficar anos trabalhando com essa agenda maluca, né? Mas eu acho que todo mundo aqui deve estar percebendo que os níveis de produtividade, pelo menos aqui internamente, subiram muito, né? Mas subiu também o nível de cansaço, né? Todo mundo que você fala tá louco para desabafar um pouco. Pô, Covid, não aguento mais, cansou, a agenda, uma em cima da outra, não dá para ir no banheiro, pegar um café, né? O Junqueira, que é uma pessoa importante lá dentro, fala, pô, eu acordo de manhã, tomo café com meus filhos e despeço como se eu fosse para o trabalho, né? Volto para o almoço, falo oi para meus filhos, despeço e vou voltar para o escritório. Então, assim, é uma maluquice, né? Mas acho que tem um holofote em particular para o que a gente faz, que eu acho que isso é um momento triste, mas é bom para o Venture Capital. Um choque de curto prazo dessa envergadura, eu acho que Darwin acelerou, mas acho que tem coisas positivas aí numa brincadeira de lamarquismo que eu fiz. E eu acho que tá mais do que nunca vão vir muita coisa em corporate venture. Eu acho que a gente deu uma mega de uma chacoalhada nas companhias. Acho que muita gente que falava que um e-commerce não era foco, ou que uma mídia digital não deveria ser estratégia, enfim. Eu acho que essa pessoa acordou, ou está acordando ainda para uma realidade que não é mais de longo prazo. Essa aí virou meta de curto prazo, provavelmente. É verdade. Legal. Anderson? Bom, boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado à equipe da Flow aí pelo convite. Honrado de participar aqui. O Fernando e o Renato, na verdade, já fizeram o trabalho mais duro aí, né, de contextualizar como está a nossa indústria. Tentar fornecer algumas perspectivas diferentes aí. Acho que a primeira delas é que, tirando, obviamente, a crise humanitária, né, que a gente, infelizmente, está passando, o mercado de Venture Capital deu uma sorte fenomenal com o timing de quando isso está acontecendo. Se a gente tivesse algo dessa envergadura há 2, 3 anos atrás, poderia ter sido dramático para a indústria, porque a gente vinha numa crescente com uma safra de empresas muito boas, mas ainda vivendo um grande desafio que era provar para o mundo, por assim dizer, né, que os empreendedores brasileiros queriam criar empresas muito grandes, né? E isso foi mitigado nos últimos 2, 3 anos, com a quantidade de projetos chegando em patamares de valoração muito grandes, né? Para quem gosta do termo dos unicórnios, acho que foi emblemático. Isso colocou o Brasil num patamar muito interessante do ponto de vista de ecossistema e capacidade de criação de valor. Então, deixou de ser o mercado de venture do futuro para ser um real, né? Tem resultados muito interessantes, safras de fundo com retorno competitivo do ponto de vista global.
E isso aconteceu muito recentemente. Também por consequência disso, a gente teve novos fundos em gestores mais experientes, né, por assim dizer, como seniors, como a gente aqui no call, mas também novos gestores com fundos novos, que é muito saudável. Então, a gente está passando por esse chacoalho que o Renato colocou muito bem. E aí, no momento onde a gente tem vários fundos capitalizados e uma indústria bem mais robusta. Então, isso vai ser, acho que, muito positivo. O longo prazo, eu acho que só nos acelera. Eu não tenho dúvida que a gente vai... O que era uma oportunidade de venture capital está virando agora uma missão cívica, né? Não só a gente vai poder resolver grandes problemas de forma lucrativa para a indústria e para os nossos investidores, mas isso passa a ser uma missão, porque para reconstruir tudo que vai ter que ser feito, a gente vai precisar de empresas ágeis, e esse é o nosso dia a dia, né? Trazer eficiência para os mercados onde as nossas empresas atuam. E eu acho que, estendendo um pouco o ponto do Fernando aqui, do ponto de vista de investimento na classe de ativos, eu acho que a gente está tendo uma segunda chance muito interessante para os investidores locais no Brasil, que é a oportunidade do investidor local se convencer da relevância das empresas de tecnologia, que há 3, 4 anos atrás era algo difícil de explicar. Hoje, praticamente todo mundo já entende que as grandes empresas do Brasil, no futuro, vão ser empresas de tecnologia, como acontece no resto do mundo. Então, a oportunidade de participar nessas empresas muito provavelmente vai ser através de venture capital e private equity, porque várias dessas empresas têm feito seus IPOs muito tarde e fora do Brasil. Então, isso é uma tendência que já vinha, deve ser acelerada, né? Todo mundo falando aí que vão ser 5 anos em 5 meses, dependendo da duração da crise, né? Não sei se é isso, se é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, na verdade não faz muita diferença. Vai ter uma aceleração da adoção digital exatamente no público que tinha mais resistência, né? Que é quem tinha opção e não experimentava com digital, agora não tem opção e está aprendendo, e é muito difícil que eles voltem depois da crise a fazer as coisas do jeito antigo, né? Então, a grande oportunidade para o investidor local é que, se você olhar a safra de fundos que foram levantados no Brasil por volta de 2010 a 2012, na grande maioria eram investidores internacionais que já têm experiência com a classe de ativos, que é o que o Fernando comentou, né? O investidor local tinha uma certa preguiça institucional, a renda fixa era muito boa, por que eu vou correr risco, né? Depois a gente teve uma evolução de queda de juros aqui e investidor internacional com medo de Brasil, com razão, né? Por conta de impeachment, né? Toda a Lava Jato e crise política. Então, a gente teve uma série de problemas institucionais que deixou o investidor tradicional de venture capital global com medo de Brasil e deu uma chance para os investidores locais se aproximarem dessa classe de ativos, né? Isso acho que aconteceu com a gente, aconteceu com vários gestores. O nosso primeiro fundo era 100% capital internacional, o segundo fundo já é mais da metade de capital local, e acho que isso vai se perpetuar agora. A queda o nosso segundo fundo é de 2018, de lá para cá o juros só fez cair, as empresas de tecnologia só ficaram mais evidentes o sucesso delas. Então, acho que vai ter um momento de receio, onde está todo mundo pensando o que vai fazer com a pouca liquidez que tem, né, no momento imediato de crise. Mas logo depois, eu acho que a retomada vai ser claramente em cima de empresas eficientes. A imensa maioria delas, essa eficiência vai vir por tecnologia. Então, acho que vai ficar bem evidente para o mercado como um todo a oportunidade de venture, e para os investidores locais a oportunidade de entrar nos gestores de venture capital. É da natureza da nossa indústria, a gente nada contra a audiência aqui, agradeço, né, os investidores de fundos que estão participando aqui do call, mas o que a gente gosta mesmo de falar é com os empreendedores. Então, via de regra, a gente oferece
os novos fundos para quem já é investidor da casa, né? Enquanto os fundos estão crescendo, existe a oportunidade de entrar, uma vez que os fundos estabilizam, que é o normal, depois de 2, 3 safras, né? A gente acaba, né, como a Redpoint lá fora, nos Estados Unidos, levanta todos os seus fundos, às vezes entra 1 ou 2 investidores a cada novo processo de levantamento. E aqui no Brasil, já a gente vai chegar nisso também. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma fase triste do ponto de vista humanitário, do ponto de vista cidadão também, né, com a confusão política que a gente está vendo aí, totalmente desnecessária. Mas, do ponto de vista financeiro, acho que o investidor brasileiro tem aí um silver lining, que é a oportunidade de se posicionar para essa curva que obviamente, nós três aqui temos um viés enorme, mas para a gente é bastante óbvio do que vai ser necessário para a nossa reconstrução lá na frente. Anderson, se a gente voltar talvez aí nos 12 meses aí antes do início da crise, concordo totalmente aí com o que você falou do aumento do interesse, né, na categoria de investimento, né? Mas muitas vezes, nas interações que a gente tinha, sobretudo para quem não era exatamente educado, digamos, no segmento, estava olhando de fora e começando a ver aquele burburinho, a gente via uma mistura de um interesse, né, de conhecer mais como funciona, mas também algum ceticismo em relação a algumas características, né? E duas aqui me vêm à cabeça e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre se isso é algo que é intrínseco do negócio ou se eventualmente pode sofrer alguma mudança. Questionamentos dos dois principais eram essa lógica, muitas vezes, de muito investimento em crescimento, sem a preocupação necessariamente com caixa, com resultado, para um investidor mais tradicional, de grandes empresas, ou mesmo de private equity. Enfim, já ouvi alguns feedbacks, inclusive de pessoas que migraram de fundos de private equity para VC. E combinado com isso, de certa forma, essa noção dessa dispersão da curva de investimentos, né? Você tem casos de muito sucesso, outros menos e alguns que acabam, enfim, não evoluindo. Em relação a esses dois aspectos, vocês acham que isso é intrínseco da característica do negócio ou não? Ou de alguma forma, se isso muda nessa nova fase daqui para frente? Posso falar? Posso começar aqui? Pode começar. Pode. Tá bom. Eu sempre fui um cara muito crítico, quem me conhece, dessa questão de queimar caixa indiscriminadamente, tá? Por dois motivos, né? Primeiro que os fundos que eu gerenciei até agora são fundos que têm cheques relativamente pequenos. Então, a gente tinha que fazer a empresa render com menos dinheiro, né? Mas eu acho que, no geral, né, essa questão de você ter um burn a qualquer custo, crescer a qualquer custo, eu acho que já vinha sendo, de certa forma, criticada, já estava sendo criticada, e aí eu volto aos exemplos ali de Uber, WeWork e outros aí que foram que a mídia estava debatendo já antes mesmo da pandemia, e eu acho que isso vai ser cada vez mais, vai estar cada vez mais em evidência, né? Quer dizer, qual é a qualidade do crescimento que você tem, né? Então, não adianta deixar a boca de jacaré crescer indefinidamente, porque chega um momento em que tem uma crise, como a gente está vendo, e aí a pandemia foi um cisne negro, ninguém podia prever isso, né? Era um troço totalmente fora da curva. Então, quais são as empresas que estão mais sofrendo? São aquelas que têm um modelo de negócio, né, mais recorrente, mais previsível, mais pulverizado, que eventualmente tem a capacidade, não estão com a boca de jacaré, vamos dizer assim, tão aberta, ou seja, não precisa cortar tanto na carne, porque o problema de você fazer um super downsizing numa empresa é que, dependendo de como for feito, você pode destruir a cultura da empresa. Se cortar demais gente, você acaba tendo um efeito muito mais danoso do que parece. Então, eu sempre fui muito favorável àquelas, né, fui muito crítico com a questão dos unicórnios. Eu acho o unicórnio legal, ótimo, bacana. Todo investidor quer ter um unicórnio, porque significa que a empresa foi precificada num valor muito alto. Mas eu buscava muito aqueles empreendedores que eu chamo dos cabras da montanha, né? Quer dizer, subia lá as montanhas, e aqui o Brasil, como o Anderson falou das crises, né? É uma crise, é uma montanha a cada mês, a cada semestre, né? Então, o empreendedor que sobe a montanha, e aí, quem não conhece a cabra da montanha, vai no YouTube e pesquisa,
é um bicho que consegue subir uns paredões assim absurdos. E o empreendedor brasileiro é bem isso, é bem esse tipo de empreendedor que a gente gosta, que é o cara que sabe escalar esses desafios. Então, por exemplo, o cara que é do setor de saúde, health tech, por exemplo, o cara tem que escalar desafios homéricos, desde desafios regulatórios, né? Você pega ali uma licença na Anvisa, demora meses, às vezes anos. Como é que você sobrevive num ambiente como esse? Então, assim, o Brasil é uma montanha a cada semana para você escalar. Então, é esse perfil de empreendedor que eu gosto. A gente tentou, na carteira dos fundos aqui da gestora, colocar o máximo de empreendedores e de empresas com esse perfil. E a gente está vendo que, na nossa carteira, essas empresas são as que estão efetivamente passando de forma mais suave a pandemia. Tá? Então, eu acho que essa discussão vai acontecer, vai ser aprimorada. Você já vê, lá nos Estados Unidos já estamos falando das empresas camelo, né, que passam por situações áridas, etc. Eu acho que também é um bom termo. Eu prefiro o cabra da montanha, porque empreendedor gosta de escalar, gosta de desafio. Deserto é um troço meio, assim, é legal atravessar um deserto, mas eu prefiro escalar o Everest, entendeu? Então, assim, eu acho que essa discussão vai acontecer, isso é ótimo para o setor, porque é o seguinte, não adianta você ter precificação de ativo artificial, né, como a gente vinha acontecendo, só para você vender valuation. Então, em algum momento, alguém vai ter que sair desse ativo. Vai ter o trouxa que vai ter que pagar esse negócio artificialmente inflado lá na frente. Então, é muito melhor você ter discussões de valuation que sejam mais justas, vamos dizer assim, e sejam mais razoáveis, porque aí você beneficia a cadeia toda do investimento. Todos os fundos, todos os investidores dos fundos, porque a gente precisa prestar, assim como o empreendedor, ele tem a obrigação ali, o dever de fazer o negócio crescer, porque ele quer justificar o capital que ele captou, etc., quer dar o retorno. A gente, como gestor de fundo, também tem que dar um retorno para os nossos investidores. Então, se o mercado, se a cadeia de valor do setor de venture capital para a está sadia, ou seja, não há artificialidades, eu acho que isso é bom para todo mundo, porque você, no final da ponta, vai ter as saídas, você vai melhorar todo o fluxo de investimento do processo. Então, eu acho que isso é uma discussão boa, que já estava acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, esse negócio certamente ficou mais em evidência e eu acho que daqui para frente vai haver uma seletividade maior. Eu acho que os investidores vão estar muito mais de olho em empresas e empreendedores que consigam demonstrar de alguma forma que eles estão preparados para atuar em situações mais adversas e os seus modelos de negócio e a sua capacidade de crescimento das empresas também é mais sustentável, seja mais sustentável. Legal. Vou emendar aqui no Fernando, né, na tropa de animais. Eu já ia falar do jegue, do jumento, que é um bichinho mais abrasileirado, Fernando. Pô. Tem cabra da montanha no sul do Brasil também, tem cabra no sul. Mas que é um bichinho porreta, forte, resistente, né? Anda por aqueles areiões no Nordeste, no Sul também tem, enfim. Mas é isso, acho que isso é um traço, acho que todo mundo aqui teve, de certa forma, do outro lado da mesa como empreendedor, só quem passou pelo outro lado, né, de não ter grana para pagar um salário, de não ter que ficar dando pedaladas da Dilma, a gente já fazia 10 anos antes, né, com o fornecedor e com o que tivesse na mesa para sobreviver, né. Então, essa questão do crescimento, do crescer a qualquer custo, eu acho que quem teve do outro lado sabe muito bem dar valor para quando tem um certo dinheirinho no caixa. Agora, de novo, é uma matemática que você tem que fazer, né? O crescer a qualquer custo sem que produza, sem que a produtividade marginal daquele investimento seja positivo, né? Você tá num contrato de incentivo errado. Eu acho que era mais ou menos os casos aí que o Fernando citou, o WeWork, etc. Você tinha ali um problema de contrato de incentivo clássico com uma pessoa que era empreendedor, já tinha deixado de ser empreendedora e já estava com outro mindset de meter dinheiro em grana, né? Ali acho que já era um outro exemplo. Agora, para a maior parte das pessoas normais, acho que qualquer coisa que você fala para um investidor que cresce consistentemente acima de 20%, 25% ao ano, o cara fala, porra, não, me explica isso. Né? Ele está acostumado com outro tipo de taxa. O varejo cresce 2% ao ano, o mercado de energia cresce 2%, 3%. Na hora que você fala que cresce 20% ao ano nos últimos 10 anos, ele fala, não, você é mentiroso, você está queimando muito dinheiro para crescer isso. Né? Tem coisas que são naturais,
Tudo bem, você tem que dosar. Tem coisas que essa história vai ser mais amigável, tem coisas que essa história não vai fazer o menor sentido. Mas, no fundo, tem uma conta financeira para você fazer. Está fazendo sentido porque a produtividade marginal do meu investimento ela é boa. E tem N medições que todo mundo aqui usa para fazer. Eu acho que, no fundo, a sua pergunta, Bernardo, tem um pouco de um processo educativo desse investidor. Né? Ele está aprendendo isso que para a gente parece nossa história para chegar até aqui. Aprendemos também na raça um pouco disso, mas acho que faz parte. A questão do valuation, eu acho que um bom exemplo de como essa mecânica que foge do bom senso, foge da realidade, não dá palha. E eu acho que aqui Fernando e Anderson devem ter. Acho que é o mais trivial, né? Anjo, né? Que o empreendedor acaba negociando com um anjo, 100 mil reais, seja qual for a unidade monetária, por uma participação de uma empresa, e que o empreendedor fala, poxa, eu fui bom pra caramba, captei aqueles 100 reais, né? Por um valuation astronômico, etc, etc. O anjo, como não está ali bem estruturado, não consegue até se informar muito bem do mercado, acho que fez um deal porque o empreendedor deve ser um cara bom que o convenceu a fazer esse investimento. Bom, aí chega o Fernando, ou eu, ou o Anderson, para ir lá fazer uma rodada, né? E aí você começa a rodada que eu fiz com o meu anjo. Ah, não, mas não faz o menor sentido, né? Então você tem que desmontar toda uma construção artificial que foi criada. A gente já teve que dar no-go em transações porque o empreendedor não consegue falar para o anjo que ele esticou a corda demais. O anjo não quer arredar o pé de que ele fala, puta, eu fiz uma besteira, né? Tem uma dissonância cognitiva aí de exagero. Acho que o que o Fernando falou, o mais próximo do que qualquer rodada, seja um anjo, um fundo, um seed, um early, seja lá o que for, o mais próximo da realidade, eu acho que é bom para todo mundo. É bom para a gente suportar as próximas rodadas, acho que é bom para o anjo acompanhar o crescimento do seu ativo, é bom para o empreendedor nunca deixar a interlocução com outros investidores. Então, acho que tem que ser bom senso. Eu acho que esticar demais, acho que eu até estava no evento com o próprio Fernando. A gente, não, meu ativo vale lá 250 milhões de reais e batendo no peito como se isso fosse uma coisa bacana, num evento fora do Brasil, né? Então, o Brasil já não é um lugar fácil, cheio de montanha-russa, começando agora uma carreira em tecnologia e inovação com ativos caros. É tudo que um gringo fala, pô, isso é um inferno, né? Para que eu vou para lá? Né? Então, tem que tomar cuidado. Assim, a gente gosta de pagar o mais próximo do que é justo. Né? De novo, a gente nesse período agora, a gente não está rasgando o term sheet do que já tinha sido combinado, a gente não está fazendo um aproveitamento disso de forma incorreta, não ética, né? O que a gente tinha se comprometido, apesar da crise, a gente está honrando todo mundo que deve estar também fazendo o mesmo papel. Eu acho que tem que ter bom senso, acho que tem que ter ética, tem que ter correção e fazer conta. De novo, a matemática, as ferramentas estão aí, né? A gente deve estar mais ou menos usando as mesmas ferramentas. Eu acho que ficar esticando o valuation artificialmente é ruim para todo mundo, para todo mundo. O Anderson, pegando um pouco um outro aspecto na ótica ainda do investidor, a gente falou de taxa de retorno, juros baixos e toda, enfim, a evolução aí do mercado e como a pandemia pode ou não impactar essas perspectivas de longo prazo. Mas tem outro aspecto que o investidor brasileiro também está acostumado com, além de retornos altos e risco baixo, uma liquidez mais imediata, vamos dizer assim. O ciclo de investimento de um fundo de venture capital ainda no Brasil ele é longo. Como é que você compara isso com outros lugares e o que você acha que poderia ainda evoluir nesse aspecto quando vocês pensam aí o ciclo do investimento para o investidor dentro de um venture capital? Um ótimo ponto, Mariana. Inclusive, foi uma surpresa para a gente para compartilhar aqui quando a gente fez o levantamento do nosso último fundo aqui no Brasil. Antes de começar o processo, obviamente, a gente pensou, né, o que vai ter que identificar, quais as possíveis objeções e tal. E a gente achou que a principal objeção seria, na verdade, o risco, né? Muito pelo que o Fernando falou, o pessoal está acostumado
a retorno real com risco muito baixo, né? E a gente foi positivamente surpreendido com o risco, não foi problema algum. Na verdade, a grande maioria dos investidores que fizeram investimentos maiores no fundo, eles já estavam, inclusive, fazendo investimentos direto nas startups, né? Como anjo, como o Renato falou. Assim, a Venture Capital tem um risco intrínseco, né? É uma classe de ativos alternativa. Nosso mandato é conseguir alfa para o portfólio. Tem um risco razoável comparado com as classes de mercado, né? Com bolsa, se bem que recentemente eu acho que a gente está bem melhor do que eles, inclusive. Mas, enfim, acho, inclusive em volatilidade, né? Mas vamos lá. Tem o risco intrínseco do Venture Capital, não dá para correr disso. Mas se você for fazer um investimento direto numa startup, você está falando de 2 ordens de magnitude de risco, pelo menos, a mais, né? 100 vezes mais complicado, porque o trabalho que a gente, como gestor, faz é bastante elaborado. A gente, na Redpoint, investe em uma empresa para cada 250 que a gente avalia, né? E monta um portfólio de 25, 30 empresas. Então, a gente olha muita coisa antes de fazer as nossas alocações, e o investidor, um family office sofisticado que seja, não está preparado, não é desenhado para fazer esse tipo de coisa. E já estava fazendo esse tipo de investimento. Então, o risco não foi uma objeção. A principal objeção foi exatamente a liquidez. Uhum. E não tem muito como fugir, né? A duração de um projeto desses, um fundo dura tipicamente 10 anos, né? Com mais 2 anos de extensão. E o ciclo de vida das startups, elas estão ficando maiores mais rápido, mas a liquidez está acontecendo mais tarde, né? As empresas estão cada vez fazendo IPO mais tardiamente comparado com o que era antes. O que é bom, não é ruim. Elas estão criando mais valor com capital privado durante mais tempo, né? E quem joga esse jogo se beneficia muito. Mas é muito difícil você fazer um instrumento de investimento no mercado de startup com uma duração muito curta. Principalmente porque é característico da classe de ativos o que a gente chama de curva em J, né? Quanto mais cedo no ciclo da empresa, mais isso é acentuado, que é um fator que o Bernardo comentou antes, que é a taxa de mortalidade, seja lá o nome que você quiser dar, né? Mas no early stage é muito comum a expectativa ser 30 empresas, 10 vão quebrar, 10 vão retornar o capital que eu coloquei, quer dizer, não adianta nada também, né? Mas 10 vão dar muito certo. O problema é que, se você for um gestor muito bom, essas 10 que vão dar errado no começo da vida do fundo, né? Depois você vai ter ali um embrulho do que já deu certo com o que ainda não deu certo. E essa você só tende a saber no final da vida do fundo. Então, alguém que entra nessa classe de ativos com a intenção de sair com 3, 5 anos, pode até ter um retorno razoável, mas o grande retorno se dá no final da vida do fundo. Então, eu particularmente acho, cada vez mais tem mercado secundário para as cotas de fundo, né? Está acontecendo para mitigar essa preocupação, mas eu acho que isso tem que ser uma exceção. O cara entrou, está num fundo que já está com retorno muito bom e quer realizar, ok? Ou por um motivo adverso no portfólio dele, ele resolveu liquidar a posição. Mas se você entrar numa classe de ativos dessa sem estar preparado para ficar o ciclo inteiro, eu acho que a chance de dar um tiro no pé é grande. E é mais do que isso, né? Não só o período, a duração do fundo é longa, como uma estratégia bem desenhada para participar em Venture Capital, parte de você participar de várias safras, né? Na Gringolândia a gente chama de vintage. O normal é você entrar num fundo, a gente vai fazer esse investimento, vai levar 10 anos até a gente fazer a saída. Mas daqui 3 anos, 2, 3 anos, a gente vai levantar, cada um de nós, né? Vai levantar um novo fundo. E a estratégia correta para o investidor é participar dessa também, né? Porque se ele pula, aquele ali pode ser o fundo que teve o grande retorno. Então, não faz sentido não entrar. Então, você tem que planejar, antes de entrar no primeiro fundo, o capital para entrar em 2, talvez 3 fundos. Porque se você entrar no gestor certo, a hora que você tiver feito o investimento no terceiro fundo, você já está vendo o capital do seu primeiro fundo triplicar, quadruplicar. Aí fica fácil, né? O que você vai fazer?
pegar aquele retorno e investir no próximo fundo desse gestor. Ele vai virar e falar assim, não, eu consigo te dar o dobro da alocação, mas 4 vezes não tem jeito. Aí ele começa a alocar em fundos também bons, e aí a hora que satura o mercado. Mas dá para melhorar, a gente tem olhado, acho que o mercado como um todo tem olhado alternativas para que se tenha mais liquidez nas cotas de fundo, mas isso não deveria ser um motivador para mudar o horizonte de investimento. A pessoa que entrar tem que estar comprometida com o longo prazo. Só para tentar ajudar o Anderson aqui, Bernardo, acho que ele comentou, mas acho que são parceiros importantes que têm ajudado, né? Os fundos especializados em transações e operações secundárias, eu acho que isso nos últimos, sei lá, 3, 5 anos aí, acho que teve a chegada e a constituição de casas bacanas para fazer o que a gente chama, né, de dar liquidez para cotistas que por algum motivo querem sair. Acho que um outro ponto que o Anderson falou, de novo, não é um papo aqui de finanças pessoais, mas obviamente que a gente é um pedaço de portfólio muito mais sofisticado, né? A gente não está falando com pessoas com uma poupança muito pequena. Obviamente que o mercado americano você permite, já é culturalmente usado, né, os mercados de bolsa para fazer previdência e coisas do tipo. A gente não chegou lá ainda, então, de novo, o venture aqui deveria preencher uma tese de portfólio de investimento. E eu acho que até voltando aqui a um próprio gancho do Anderson lá do começo, a bolsa brasileira deveria fazer mais esse papel, né? A gente aqui pela Capital acompanhamos aí a bolsa, a Local Web indo ao mercado, né? Que é mais uma empresa brasileira que foi a mercado com 20 anos de história, né? Então não é uma coisa oportunista que nasceu ontem. Então concordo com o Anderson que daqui a 5, 10 anos a gente vai ver eventualmente o índice Bovespa preenchido de muito mais empresas de base tecnológica do que a gente vê hoje. Eu acho que essa é uma certeza que todo mundo tem, mas acho que juros a 3, um mercado muito mais irrigado de dinheiro doméstico, a bolsa deveria fazer mais parte dessa ferramenta de liquidez a cotistas, né, ou a investidores em empresas de base tecnológica. Eu queria pegar esse gancho dessa visão aí de longo prazo, né, dos investimentos, para a gente ir para um segundo bloco aqui de conteúdo, pensando na atuação dos próprios founders, né? E no caso, vocês acabam tendo a missão de ter que escolher, enfim, founders, né, que vocês consideram que conseguem transformar aquela tese em uma realidade, né? Então, ao longo dos anos, imagino aí que os desafios da empresa devam mudar bastante, seja pelo porte, pelo crescimento e pelos desafios novos que vão surgindo. E aquele founder que tinha um desafio no ano 1, no ano 2 ele tem um desafio que já é completamente distinto, e o terceiro, e o quarto, e assim por diante, né? Então, tem um bom trabalho aí de predição, né, de desempenho. Não só pegando a experiência como um todo até agora e até contextualizando isso com daqui para frente, né? Se vocês fossem falar de perfil, né? Então, o que são os elementos de perfil que vocês valorizam para, enfim, embasar a confiança de vocês, de fazer o investimento, né? E acreditar que ele vai conseguir levar até o máximo possível. E se puderem responder aí juntos, nos cenários em que qualquer motivo existe a necessidade, ou por perfil, ou mesmo por motivação do founder para passar a cumprir um papel distinto na organização, mesmo ir para o conselho, e de alguma forma você tem que compor com executivos ali o top management dessa organização, como é que isso funciona? Então, se vocês pudessem falar desses 2 pontos aí. Fernando, se você quiser começar, e depois a gente... O nosso negócio de venture aqui, eu acho que ponto pacífico, é um people business. Tá? Então, é um negócio de pessoas. Então, a figura do empreendedor, ela é fundamentalmente, talvez, a coisa mais importante que se tem. Eu digo que é o seguinte, eu prefiro uma ideia até mais ou menos, mas com uma baita execução, um empreendedor que sabe executar, do que uma ideia maravilhosa, espetacular, mas com uma execução ruim. Empreendedor que tem dificuldade de executar, né? Então, isso é uma coisa fundamental. Lá na gestora, né, na estratégia de venture, a gente tenta fazer um mix
de empreendedores que que são mais seasoned, né? Já são mais experientes, eventualmente já vieram de uma ou duas experiências. E aí, quando eu falo experiência, não precisa necessariamente ser experiência bem-sucedida, né? Acho que o Anderson e o Renato colocaram que a gente já teve safras aí de empreendedores que já realizaram e já estão indo para a segunda, terceira empreendimento. Isso é super bacana, acho que isso mostra a maturidade que o nosso mercado está tendo. Mas às vezes o cara que empreendeu e errou, quebrou a cabeça, quebrou a cara, esse cara também tem o seu valor, claro que tem. Né? Aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura, essa coisa do fracasso, não sei o quê. Esse negócio é fundamental. Um cara desses, ele eventualmente ele vai saber onde não pisar nas minas, né, ao longo do caminho também. Eu tenho uma empresa na carteira que o empreendedor ele já quebrou 2 empresas antes de eu investir nele. Aí eu falei, até brinco com ele, falei, ó, não quebra a terceira, não, só vai pedir música no Fantástico, agora tem que acertar. Mas assim, eu acho muito bacana o cara que já vem com essa experiência, tá? Então a gente tentou fazer um mix de pessoas, de empreendedores que já têm essa bagagem, com empreendedores, obviamente, que estão partindo para o primeiro empreendedorismo, né? A primeira experiência deles. Eu acho que é importante, tem que dar espaço para todo mundo. Mas em termos das qualidades, né, eu acho que o empreendedor que eu considero bom, né, primeiro, senso de urgência é tudo numa startup, né? Você tem que resolver as coisas naquele momento, não pode deixar para amanhã, porque o mercado é muito competitivo e se você deixar uma coisa para resolver amanhã, se você pode resolver hoje, o teu competidor, e vai sempre ter um competidor, por mais inovadora que seja a sua ideia. Aliás, se você tiver uma ótima ideia, significa que em algum momento você vai ter vários competidores, porque tem mercado isso é como funcionam as coisas. Senso de urgência, o cara que saiba ouvir, sabe? A gente é muito ativo na gestora, então a gente gosta de participar, de ajudar. Então a gente gosta de empreendedores que obviamente sejam independentes, mas que gostem também de ouvir conselhos, sugestões, críticas construtivas. Isso é muito importante. E o cara que sabe realmente ter saber pivotar no momento certo. Pivotar não é vexame, muito pelo contrário, significa que você repensou o teu negócio, está tentando fazer dar certo. O empreendedor que tem a capacidade de se reinventar, de repensar, de pensar sempre fora da caixa, isso é muito importante, por isso que a gente recomenda nas nossas empresas de que tem sempre um conselheiro independente ali, um cara de fora, que não seja amigo do empreendedor, nada, um cara de fora para poder realmente instigar, pensar fora da caixa, isso é importante. Então, assim, esse perfil de qualidades a gente busca, obviamente, junto com a capacidade de execução dos empreendedores. E eu gosto muito assim, de equipes com 3 empreendedores. 3 é um número mágico para mim, tá? Monoempreendedor é legal, a gente tem alguns casos, mas tem sempre o risco, né? Quer dizer, se acontece alguma coisa com o cara enfim, isso pode prejudicar o negócio. O número 3 é ótimo porque você é um número que nas decisões entre os sócios, você nunca tem um empate. Você tem ali, né, sempre as posições ali, ou você tem uma convergência natural, tá? Então, a gente procura times com, né, complementares, com não um número tão grande de empreendedores, mas também evitar ser monoempreendedor, né? E é isso. Esse é um pouco da visão geral do empreendedor, do perfil de empreendedor que a gente gosta. Eu queria que Renato e Anderson complementassem. Eu queria trazer para essa pergunta ainda um feedback que tem sido muito constante aqui de empreendedores, né? De desafios do presente, né? Foi relacionado a essa gestão de engajamento, motivação de time, pós layoffs, reduções de quadro, repactuação ante expectativas, né? Isso aconteceu em todo tipo de empresa, mas me parece que nesse ambiente o founder tem um compromisso muito pessoal com as pessoas, então queria que se vocês pudessem encaixar um pouco disso na resposta. E o segundo aspecto, conectando com o que o Fernando falou, de exatamente essa pivotagem, né? Essa repactuação, o processo de tomada de decisão estratégica neste momento que a leitura de cenário ainda é indevida. Então, se vocês pudessem também complementar o Fernando levando em consideração esses 2 pontos. Não, tá bom. Assunto sempre rico, né? Falar de pessoas não tem fim essa pauta. Eu acho que essa questão de pivotagem, né, eu não sei se cabe aqui para esse período especificamente que a gente está, acho que, de novo, eu acho que eu não vou ter aqui nas minhas 50 e poucas investidas nenhum business que pivotou no sentido que a gente usa mais, que é
realmente o cara estava indo para o norte, agora ele vai para o sul, né? Ou para a curva dele, assim que ele voltar a CNTP, né? Ou o mundo voltar para as condições normais. Eu acho que o que foi importante para esse empreendedor é ele mostrar dar sinais aí, como você falou, um papel de liderança que ele tem, né? De admiração, ou seja, ele chama soldados para a tropa, né? Assim, o empreendedor ele tem uma capacidade de eu não digo que é quase religioso, que é uma coisa de fé, porque seria muito muito intangível aqui para a gente conversar. Mas esse cara ele dá sinais para aquele grupo de pessoas que está ali ao redor dele, que ele deve ser um bom líder, né? Então acho que na hora que ele enfrentou essa crise, eu acho que a capacidade que ele teve de dar sinais rápidos para o time falar, gente, agora é caixa, vamos segurar aqui a cobrança dos clientes, né? A capacidade dele reagir perante essa batalha na guerra dele de 10 anos, eu acho que foi importante. Então, assim, acho que seria importante esse cara ter mostrado uma capacidade de enfrentar esse período de crise. De novo, a gente eu pessoalmente aqui não quero minorar uma situação que é sim, mas eu quero só trazer essa questão do tempo, né? Que é uma coisa de curto prazo, né? A gente passou por sei lá, 2 anos e meio, quase 3 anos, desde pré-impeachment de Dilma, Michel Temer, enfim, né? Isso foi um período de mais longo prazo. Então, só para deixar claro também o que eu estou tentando, né, quantificar um pouco do que eu estou tentando falar. Eu acho que pegando o gancho aqui mais do Fernando, eu acho que além normalmente essas pessoas que se dão bem são pessoas que academicamente têm um suporte muito claro, né? Assim, não é à toa que pessoas bem formadas em boas universidades, em boas academias, que absorveram um bom conteúdo se dão melhor, tem mais ferramenta no momento como esse, ou não especialmente um momento como esse, de lidar com as situações, né? A caixa de ferramenta do cara está mais completa. Isso, assim, estatisticamente, eu acho que é muito fácil da gente perceber no nosso dia a dia. Outro ponto que o Fernando também falou, o empreendedor solitário, né, é duro, né? O cara já é uma missão solitária, empreender é algo muito solitário, então ele tendo mais 1 ou 2 malucos ali ao redor dele ajuda, né? Ajuda aí muito esse cara no dia a dia dele. O empreendedor sozinho, ele já vai ter uma dificuldade até profissional de ter uma conversa de um mesmo nível. Se ele tiver ali só com o estagiário, que é o que o dinheiro dele dá conta de pagar, etc., é uma missão dura, né? Então é um pouco do que é o nosso papel, do Anderson, do Fernando, enfim, estar ali para esses momentos de uma discussão um pouco mais técnica. Então acho que eu concordo com o Fernando, um grupo de empreendedores também não pode ser, eu acho que 3 é um número mágico, é o teto do que tem funcionado historicamente. Então acho que a academia funciona, o não empreendedor solitário também acho que funciona. Eu acho que tem uma divisão muito óbvia também para mim entre executivo e empreendedor, né? Eu acho que isso para mim é quase me mostra assim, o tamanho do estômago do cara, né? E de novo eu não estou falando aqui do que é certo e que é errado, é só uma questão de perfil, né? O empreendedor, que é o que a gente fala mais normalmente aqui em Venture, né? O Private Equity já vai falar mais com executivos. O empreendedor de fato já foi para o board, nem está mais na companhia, já virou um acionista à distância. O empreendedor, ele é um animal diferente, né? Ou ruim, o executivo também é um outro tipo de animal, preparado para outro tipo de missão, e a gente tem que ter um certo cuidado, né? Não necessariamente ex-executivos de sucesso nas suas corporações, etc., vão ter a habilidade de tocar um negócio pequeno, que seria até uma missão trivial para ele, mas que não é trivial. Não é trivial definitivamente, é um outro jogo, né? E ele precisa, e não necessariamente essa figura sabe jogar esse jogo. Então acho que do ponto de vista de capital humano que a gente está discutindo, eu acho que são esses 4 pontos que eu queria reforçar um pouco aí o que o Fernando comentou. É curioso, né? Você vê como a gente vai juntando quebra-cabeças, e quebra-cabeça não é feito de peças redondas, como um cliente meu disse esses dias, né? Se você tentar montar um quebra-cabeça com peças redondas, você não vai fechar o quebra-cabeça, e nenhuma peça de um quebra-cabeça é igual. Não.
Pensando um pouco nessa complementariedade de perfis e de momentos, e aí falando em causa própria, né? Porque no fim do dia nós também, nas suas devidas proporções, somos empreendedores, né? Então é legal você poder oferecer o que você sente, o que você vive, né? No dia a dia da construção de uma empresa, de um projeto. Eu acho que o empreendedor, o Fernando comentou um ponto que é essa combinação do senso de urgência, mas ao mesmo tempo o senso de urgência ele está conectado com um conhecimento, com uma caixa de ferramentas de quem ou estudou ou já viveu aquilo. Só que essa pessoa pode simplesmente não saber, né? E ela nunca foi exposta àquilo, então ela pode na teoria saber, mas na prática a conexão daquela causa e efeito pode ser diferente do que ela idealizou até. Ninguém acorda para errar, né? Você acorda para tomar uma decisão com as ferramentas que você tem. E aí, o executivo, eu concordo que ele oscila menos, ele foi formado num ambiente um pouco mais estável, mais lógico, tem mais método, né? Foi mais exposto a coisas. Você acha, daí pode ser o Anderson e depois volta para o Renato, um pouco ao contrário, que em algum dado momento do investimento, essa combinação desses dois perfis, dessa complementariedade da pessoa mais quebradora de réguas, a pessoa que puxa o sarrafo, que leva o limite, que às vezes oscila um pouco até nas suas emoções e o projeto dela no que diz respeito ao que fazer ou o que não fazer por falta de conhecimento, pode ser ancorado por um grupo de executivos que, se tem o fit, estão com a proposta de valor certa, a combinação aqui de diversidade de pensamentos, não necessariamente de idade ou de formação acadêmica ou de histórias, pode ser um fator forte para a gente ver uma combinação que se leve a mais longo prazo. Eu vou falar super rápido, Anderson, aqui mata no peito essa. Não, eu acho que faz total sentido. E a gente, eu acho que é uma dinâmica, não sei se de tamanho, mas como brincar como se fosse de tamanho. Ou seja, as empresas mais em fase bem inicial, vai ser um nicho ali muito ao redor do empreendedor, né? Até em função de recursos que ele tem disponíveis, etc. Então, é uma etiqueta mais de empreendedor. Conforme essa empresa vai crescendo, obviamente que a presença do executivo, seja um CFO, ou um especialista em marketing, ou um especialista em área de produção, vai preenchendo e vai dando com certeza absoluta, eu te falo isso. Estava brincando aqui um pouco do lançamento frustrado aí do SpaceX, né? Com certeza o Elon Musk não é o que apertou o parafuso do foguete, né? Tem ali ao redor daquele maluco que está com esse sonho, que todo mundo vibra de certa forma com ele, cercado de excelentes executivos com uma competência infinita, né? Nas suas áreas. Tem o tema da curva de aprendizagem, né? Exatamente. Como o Anderson comentou, a gente tem um tempo para sair, para devolver o investimento para o nosso investidor. É só esse executivo não ter a expectativa de que ele vai ter um presidente como líder, que ele vai ter um empreendedor como líder. Pronta para lidar, né? Para saber tudo, tem que ajudar. Que ainda vai ter que lixar um pouco das arestas, ter um pouco de paciência, companhias. Justamente pegar, como você falou, esse cara, quando foi que abrir a caixa de ferramenta, a gente fala, olha, aqui é uma chave de fenda, aqui é uma chave de boca, aqui, etc. É um pouco do nosso papel, né? Por mais que ele não passou naquela situação, o board vem ali tentar dar um pouco de guidance para esse cara. Mas acho que assim, vou passar aqui para o Anderson, o seu raciocínio tá perfeito e faz... Não, sem dúvida. Uma coisa que a gente está começando a ver aqui no Brasil agora, que a gente está tendo ciclos, né? A gente o flying wheel do venture está rodando, a gente está começando a ter executivos de startup, né? É uma coisa nova e é super saudável. Você vai em eventos nos Estados Unidos, em qualquer polo que já está rodando essa roda há mais tempo, você vê caras falando assim, não, eu sou um executivo de SaaS especializado em pegar a empresa com 1 milhão de receita recorrente e entregar com 10 milhões. E é o que ele faz. Ele entra numa empresa que está nesse patamar, já está especializado naquele ciclo, tem o network dele para fazer aquilo acontecer, a caixinha de ferramentas dele, e a hora que chega em 10 milhões ele passa para outro. Então, esse grau de especialização a gente está começando a ver agora no Brasil. Existe sempre a necessidade de complementar a equipe, não tem startup nenhuma que vai ir com um time fundador e ter só aquele time executivo até o final.
quando você traz um executivo de uma grande empresa para operar numa startup, tem um clash cultural, sem dúvida. Não quer dizer que é impossível, quer dizer que existe requer uma atenção muito grande de aprendizagem, tem todo um set diferente de ferramentas que ele vai ter que Exatamente. De forma super simplificada, né? O cara vai ter que aprender a rebolar, né? Via de regra. Porque você está, né? Dependendo do estágio a piada mais comum, né? O cara sai da grande empresa, vai trabalhar na startup lá na fase inicial, né? Aí dá um pau no computador, ele vira e fala assim, puta, liga pro cara da TI. Né? O founder liga para ele, vira para ele e fala assim, que cara da TI, né? Você é o cara da TI, se vira. Né? Então, de acordo com o estágio da empresa, isso vai mudando, mas sempre tem. Resgatando, acho que a gente pecou, não respondeu a um pedaço da pergunta do Bernardo lá de trás, né? Que é a situação não onde você está trazendo um executivo a mais, que essa eu acho que é suave, mas situações onde a gente precisa trazer o executivo para substituir parte ou até toda a função de um founder. Isso acontece também. Eu não sei, eu faço Venture Capital desde 2003, então tem bastante tempo que eu estou fazendo isso. Raro o caso onde isso não é esperado pelo time de fundadores. Isso em fundos de late stage até tem fundos que não tem nada a ver com o portfólio, com a empresa que ele está adquirindo, é a filosofia dele chegar, não, vou botar o meu cara né, CFO é o caso clássico, ou né, vou comprar a empresa, botar a minha equipe, isso é um outro jogo. O jogo de Venture Capital é sempre a aposta no empreendedor. E via de regra, as discussões acontecem no conselho e acontecem offline com as pessoas do conselho. Raramente o empreendedor é pego de surpresa. Uhum. Na imensa maioria das vezes, o empreendedor reconhece essa necessidade de complementar, e aí é sempre mais saudável, porque você faz isso antes. Você traz alguém para ajudar, ao invés de alguém para substituir. A gente já teve casos onde o conselho recomendou, nesse caso específico, que eu não vou falar o nome aqui, podia até falar, mas são 2 fundadores, a gente trouxe um executivo de mercado. A relação antes dele vir, claro que criou uma suspeita, porque que esse cara vem fazer aqui, eu que sou o founder, é meu neném, né? Se você falar com os founders hoje, todos viram e falam, graças a Deus que você fez isso, né? E inclusive com outros founders, né? A empresa começa, o fundador consegue contratar executivos de um determinado patamar. À medida que a empresa vai crescendo, ele consegue contratar executivos melhores, né? E via de regra o que vai acontecendo numa empresa de sucesso, né, que é que consegue fazer isso, quando ele consegue contratar executivos melhores, ele consegue passar a focar no que é mais importante para a empresa naquele estágio e muitas vezes passar a fazer o que ele faz melhor, que via de regra é o que ele gosta de fazer, né? Então, é um processo de amadurecimento que via de regra é bom para o próprio fundador, né? Em casos de crise pode acontecer de ter que ter uma substituição, parte do jogo, mas é muito menos traumático do que a maioria das pessoas que nunca passaram por isso acreditam ser. E aí eu acho que como o Renato falou, a vantagem de ter alguém experiente no conselho é que você pode ainda não acreditar na primeira vez que você escuta, né? Mas você chega lá e fala, ó, tem um gap aqui, vai ser melhor para você e com certeza para a companhia se isso acontecer, né? E sobre o perfil... Não, vai fundando, só te complementa, desculpa, eu quero depois só complementar o negócio. Só para não perder uma piada clássica, que é o perfil principal de um empreendedor para você escolher em Venture Capital, né? A gente gosta de investir em empreendedores que têm sorte, né? Essa é a principal característica que a gente Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Exato. Aí, a gente tem o... Pode falar, continua, desculpa. Não, eu ia falar que dá tema para uma live inteira só sobre isso, né? Os tipos de sorte. Mas a sorte, que na academia é chamada de tipo 4, né? Que é o cara que se prepara, o cara que perdura fazendo aquilo e se abre para oportunidades. Então, quando você tem a conjunção dessas 3 coisas,
é o que a gente busca, e todos eles, né? Quer dizer, salvo empreendedores que o sucesso sobe a cabeça, a maioria dos empreendedores, que você perguntava que deram certo, né? Você vira e fala, mas e aí, me conta, qual foi o pulo do gato? Né? Vai ter alguma variação do eu tive sorte, né? E a outra é a perseverança. Que cada um fala de um jeito. Não, eu fui um cabeça dura, me chamaram de doido, eu não desisti. Sabe explicar. Não é cognitivo ao ponto de estruturar o raciocínio para explicar, mas faz. Exato. E a persistência, né? É ficar o tempo suficiente na janela para que aconteça a sorte. Vou pegar no pé aqui do Marcelo Blay, que é do nosso portfólio. Foi super gentil aqui. Eu ainda vou pegar no pé dele na live, ver se pode, né? Mas o Marcelo é um caso clássico, assim. Ele... Quando a gente investiu na Minuto Seguros em 2013, a gente analisou 14 empresas, né? E dessas, a Minuto é a única que está aí hoje. As que estão vivas daquela época estão sobrevivendo, são muito pequenas, né? E eu tenho certeza que você virar para o Marcelo agora e perguntar, ele vai falar, putz, o desafio está tudo pela frente ainda. É raro ele parar e olhar para quanto que ele já construiu, né? E se parar e olhar quais os desafios, igual o Bernardo comentou, 2013 foi uma coisa, 2014 foi outra, né? Mais recentemente outros. Vocês da Flow são super parceiros lá, Sim. trouxeram executivos. Você virar para o Marcelo e falar, e agora que você tem seja um CFO, seja um CEO, vida nova, graças a Deus agora eu consigo focar nisso e nisso, né? Então é um processo natural que quem tem experiência se beneficia muito. Quem não tem a experiência ganha a experiência, porque não tem como evitar. Não tem como evitar. Então, é parte natural. Só complementando aqui esse ponto de Pipo, e eu acho que o Anderson e o Renato estenderam bastante aí, foram bem profundos. Uma conversa que a gente tem em algum momento, quando a empresa começa a atingir um patamar de crescimento, uma conversa super válida para se ter, e a gente tem isso com os empreendedores, cara, quem são seus sucessores na empresa? Porque chega um momento, o empreendedor é lógico aquele cara que levou esse caminhão até, né, desde o negócio que faturava 0 até o negócio que está faturando 50, 100 milhões. Então ele tem aquele peso, né, aquela responsabilidade de ter levado o negócio até ali. É natural que ele seja aquele cara que queira fazer tudo certinho, da maneira como ele gosta, que ele sabe que deu certo, etc. Só que quando a empresa chega num determinado tamanho, se ele não souber botar as peças embaixo ali, né, no time, que possam ter a mesma, continuar tocando a cultura da empresa, continuar tocando, né, as atividades, etc., ou seja, a sucessão ali do mindset dele, ele vai ter um problema, vai ser um gargalo. Então, é uma conversa que a gente tem com todos os nossos empreendedores em um determinado momento, que cara, quais são os seus sucessores aí? Quem é que você vai botar num segundo nível ali, para se der uma besteira, se você um dia, enfim, acontecer alguma coisa contigo, quem é que vai te substituir? Né? E aí é muito de qual é a cultura que esse cara colocou na empresa, olha para dentro de casa, olha dentro da empresa, se você propagou a cultura de forma correta, você vai ter vários possíveis sucessores seus ali se formando ali dentro. É o que você falou antes do fluxo, né? O fluxo não pode ser uma bucha passada para frente, né? Não, tem que ser natural. Tem que ter tem que ter a construção da perpetuidade, né? Agora, falando sobre esses pontos que vocês falaram de executivo e empreendedor, né? De fato, os últimos 18 meses antes da crise foi muito marcado por essa necessidade dessas empresas que estavam crescendo muito, né? De alguma forma complementar seu management, né? O founder dificilmente ele perde a importância, né? Mas às vezes você precisa complementar de alguma forma. E aí acho que eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta bem pontual, já estamos com o tempo aqui já um pouco apertado. Esse é o momento em que a gente percebe que toda essa noção intuitiva que a gente tem de performance passada para prever performance futura, no caso dessa contratação do executivo, ela é extremamente perigosa, porque, como vocês falaram aí, o contexto em que ele teve a formação da sua carreira e onde ele teve os seus resultados, onde ele construiu sua autoconfiança, sua experiência, suas credenciais, mas não tem nada a ver com o que ele vai encontrar naquela empresa, muitas vezes menor, mais simples, que teoricamente remete a uma facilidade maior de desempenho e não se trata de ser mais fácil ou mais difícil. É completamente diferente. É como se você pegasse o atleta de um esporte
e jogar ele para um outro esporte e achar que ele vai ser tão bom quanto. Mas o nome na camisa então, é o mesmo, né? O nome na camisa é igual, o cargo e o mercado são os mesmos, mas o esporte... Exatamente. Então, o nosso papel nessa transição é muito de dar estrutura para que eles entendam de que forma o que ele carrega, que não é a equipe dele, né, a reputação da empresa onde ele trabalhou, ele só vai ele, né? E o que isso vai ter de valor e qual vai ser a nova agenda dele para frente, né? Mas foi só um rápido comentário. O que eu queria fazer, assim, o interesse desse público é crescente, não há dúvida. E um dos fatores são questões de incentivo de longo prazo, stock options. Então, se vocês pudessem falar aí rapidamente sobre o quanto esse cenário de incerteza pode enfraquecer essa atratividade por conta disso. E depois o Roberto tem uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Se quiser, eu posso dar um first pass aqui, mas eu vou tomar emprestado o darwinismo do Fernando lá do começo da conversa para aplicar a talento aqui. Eu acho que existe a preocupação, existe um processo de concessão de stock options a valuations imediatamente antes de uma crise que podem ser impactados pela crise, e a pessoa falar, putz, tinha um incentivo desse tamanho e agora as opções estão out of money, como é que funciona? Então, tem coisas táticas que a gente precisa muita tranquilidade para endereçar, né? Leva o problema ao conselho e a gente faz o reset do que precisar nos planos. Mas o conceito em si, na verdade, é uma mega oportunidade para quem está nas startups entrar no momento como o que a gente está começando agora, né? Inclusive, parabéns aí ao empreendedor de pet que está começando a empresa. Só ele está começando agora, já está melhor do que muita gente que 2 anos atrás. Então, assim, é uma época ótima para criar novas empresas. E os executivos, vou usar a palavra de forma quase pejorativa de propósito, né? Saíram de uma grande empresa, entraram numa startup e agora estão saindo porque acham que o stock option está valendo menos, está fazendo um favor para o founder de sair. Perfeito. Essa não deve ser a motivação do cara, ele tem que acreditar no sonho do longo prazo. Se a motivação dele é curto prazista, ele está fazendo um desfavor para a empresa, um desfavor para o founder e para si mesmo, né? É um projeto de longo prazo. Se for quiser pensar com cabeça de executivo que quer ver quanto subiu o seu stock option naquele ano, se você vai ou não vender o que você ganhou no ano anterior, porque a empresa colocou 20% a mais como plano de incentivo, você está jogando o jogo errado. Volta para a grande corporação que é melhor para você. A criação de valor no stock option de um executivo que entra numa startup, o prazo é menos longo do que para um founder, né? Estamos falando de 10 anos, mas é muito parecido. A gente está falando de 4, 5, né? Dependendo de quando o cara entrar, 4, 5, 6, 7 anos para ele dar uma grande arrancada de valor. Se ele está comparando ali quanto que ele tinha de bônus na empresa anterior, com quanto que ele tem de stock option na startup agora, ele está fazendo a conta errado, né? Nem que ele está errando a conta. Essa conta não deve ser feita, é outro jogo, né? Então, a motivação precisa ser de longo prazo, ele precisa entender o jogo que ele está se metendo a jogar. Tem um termômetro muito claro, que é com executivos em vários estágios. A gente, como board, via de regra, quando é envolvido em contratações, é porque ou é contratação, ou desligamento, né? É contratação muito importante, ou que tem algum tipo de crise e uma opinião isenta pode contribuir, mais isenta, né? Não é completamente isenta porque já é sócio, mas que não está no dia a dia ali pode ajudar. Sim. E quando a gente está tendo essa conversa aí, o executivo levanta a famosa expressão, não, porque o meu custo de oportunidade está daquele jeito, pode encerrar a conversa ali, o seu custo de oportunidade vai ser colocado em outra empresa, porque não é esse o jogo, né? A gente precisa de gente ali apaixonada pelo projeto que quer resolver um pipinaço, né? Que quer criar um mercado novo. Não é alguém que está ali fazendo uma arbitragem de opção de startup versus valorização de uma empresa de capital em bolsa. Então, legal.
Gente, tem Roberto tem uma última pergunta. Tem algumas perguntas aqui interessantes que, enfim, os participantes fizeram. Escolhemos uma delas que parece aqui bem relevante, né, ao cenário atual. Vocês mencionaram que o cenário de venture capital no Brasil é relativamente novo, né, comparando com outras indústrias. E recentemente, nos últimos anos, tem nascido agora um novo cenário de corporate venture capital, que são as empresas trazendo iniciativas de venture capital visando conectar com a sua própria estratégia de negócios. O que vocês acham desse setor? O que vocês acham dessa união entre empresas e cenário de venture capital e como eles se unem, né? Onde que tem as maiores sinergias? Pode começar, Renato. Não, falar rápido aqui. A gente que acho que está mais aí na janela desse mercado, o Brasil sempre foi um lugar de corporate venture, né? Assim, acho que as primeiras grandes iniciativas que assim de Shoptime, Terra, né? Mesmo o UOL, enfim, nasceram dentro de grandes corporações, né? Ou de alguma forma próxima a grandes corporações, ou uma empresa de telecom, uma empresa de mídia, uma empresa já de varejo, lojas americanas, né? Era o dinheiro que se tinha, né? Era dali que teria alguma ineficiência a ser feita de alguma forma. O provedor do IBEST, que a Brasil Telecom comprou, enfim, cheio de casos no Brasil de corporate venture. Não tinha essa dominação, não tinha um mercado estruturado, não tinham veículos apropriados. Acho que o que aconteceu foi o profissionalismo que está vindo para cima disso, a cabeça cada vez mais aberta das corporações para se inovar. Acho que, de novo, eu já falo disso aqui, acho que o Covid veio para dar uma mega de uma porrada em todas as corporações para fazer isso o mais rápido possível. Veio para ficar definitivamente. Eu acho que a gente tem várias pautas aí no Brasil em lei da informática, setoriais para petróleo, telefonia, energia, que eu acho que pode dar uma enxurrada de dinheiro também no nosso mercado, dinheiro que atualmente está alocado em P&D dentro das próprias corporações. Então, eu sou super positivo, acho que veio para ficar. Faz todo sentido no Brasil, até por um atributo que é tamanho de mercado. Você está perto de uma grande corporação já pode te ganhar um pouco de pista, mas é um processo em construção. De novo, de 0 a 10, a gente deve estar no primeiro andar ainda de ter esse mercado maduro, como se tem em Israel. Acho que você tem grandes casos de fundos multi-corporate, setoriais, né, dos asiáticos. Acho que a gente está num bom caminho. Eu sou super positivo. Legal. Fala aí, Fernando. Olha, 19h15, deixa eu até já aproveitar, Fernando, se já puder, eu ia pedir que vocês façam aí suas últimas considerações, então se você puder concluir a resposta aí. Já emendar, né? Tá bom. Já emendar. Não, é só... Deixando meu agradecimento desde já aqui. Eu acho que o Renato falou bem aí. Para mim, assim, o crescimento do Corporate Venture, obviamente, veio para ficar. E o crescimento dele mostra, na verdade, é um elo importante do amadurecimento do ecossistema de venture como um todo no Brasil. Se você olha para o mercado americano, todos esses elos da cadeia, anjo, o venture early stage, late stage, growth, etc., tudo encadeado, tudo rodando. E aí você tem todo o processo fluindo. Por isso que lá, o empreendedor, quando ele tem a ideia, ele já tem todo o path de investimentos, ele consegue projetar já desde a série A até a série F ali. Ele tem um mercado maduro, né? E eu acho que o Corporate Venture é mais um elo nessa cadeia que veio para ficar. Obviamente, ele é importante para as empresas que estão querendo fazer o Corporate Venture porque você supre, né, bem ou mal, você consegue suprir aquela necessidade de inovação. Mas para o ambiente de Venture Capital como um todo, o Corporate Venture eu vejo como ele um elo super importante da cadeia como um todo e certamente veio para ficar e só tende a crescer. Eu acho que cada vez mais as empresas cada vez mais vão precisar fazer Corporate Venture dentro de casa e isso é inevitável. E aí, como consideração final, assim, de novo, queria agradecer a turma da Flow aí pela oportunidade. Eu acho que a gente está passando um momento muito único, né? Eu acho que na vida de todo mundo, né? Eu acho que aqui ninguém é velho o suficiente para ter vivido uma grande guerra, a Segunda Grande Guerra. E eu acho que como todo momento único na história da humanidade, se você olha nos livros de história, sempre que houve uma situação onde a humanidade foi levada a um estresse, né? A sociedade foi levada a um estresse, a gente teve um momento, obviamente, de sofrimento, mas depois você tem leapfrogs de desenvolvimento, inclusive tecnológicos.
né, desenvolvimentos não só da sociedade. A ONU surgiu depois de uma grande guerra. Então, você tem uma série de situações, de coisas que são acelerações de desenvolvimento da humanidade como um todo, que vem a reboque de uma situação como essa que a gente está vivendo. Então, eu sou muito otimista, eu estou muito otimista com o que a gente vai ver pela frente. A gente está vendo aí o surgimento e a consolidação de várias tecnologias que vão ser aceleradas por conta da pandemia, e isso vai trazer muito benefício na relação das empresas com a sociedade, relações familiares e qualidade de vida como um todo de todo mundo. Então, eu sou muito otimista, eu acho que o mercado de venture vai crescer, sair dessa crise, passar pela crise e crescer bastante, continuar a trajetória dele, e eu acho que quem está querendo empreender, não desista. Eu acho que, na verdade, as oportunidades vão até aumentar após aí a gente passar esse período mais sinistro que a gente está passando. Pegando o gancho, assim, sinistro é uma boa palavra. Assim, Exatamente. Foi de propósito. Essa foi boa, essa é uma palavra completa para a situação, pode ser. Mas obrigado aí, Flo, pelo convite, parabéns aí pelos colegas que vocês trouxeram, pelas perguntas, etc. Eu acho que não vou gastar muito tempo, acho que o Fernando falou tudo. Eu acho que um dos principais, um primeiro benefício que a gente vai ter é que provavelmente a taxa de contaminação por gripe esse ano não vai acontecer, porque as pessoas também não se encontram, então não vai ter transmissão de gripe e coisas desse tipo, né? Então, provavelmente vidas vão ser salvas por não se contaminar com gripe, pneumonia, como seria no inverno tradicional. Mas eu acho que vai ter muita coisa para a gente realmente se questionar do ponto de vista de convívio social, familiar, celular, vícios digitais que a gente estava tendo e que a gente não estava percebendo, né? Como é que a gente vai sair do outro lado ali? Eu não sei, são perguntas que eu me faço, mas, de novo, como a gente estava falando de corporate venture, eu acho que o venture capital, eu acho que mais do que isso, um degrau acima, acho que tecnologia e inovação, mais do que nunca, vai andar numa velocidade que a gente nunca viu antes no Brasil. Acho que não tem volta, a não ser que venha realmente uma catástrofe política para parar essa onda que a gente começou, eu diria, muito fortemente nos últimos 5 anos. Eu acho que veio para ficar, e conte com a gente aqui no que precisar, né? Temos 3 bons expoentes aqui do nosso mercado, de algumas dezenas de gente muito séria, muito amiga, muito receptiva, né? Então, obrigado aí, Flo, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Anderson? Bom, meus 2 centavos aqui sobre Corporate Venture é uma área que eu adoro, acho que temos bons exemplos e, apesar de fazer previsão ser um negócio complicado, ainda mais quando é previsão sobre algo no futuro, né? Eu vou me arriscar aqui a falar que uma das coisas que vai mais acelerar com todo esse processo de Covid vai ser exatamente Corporate Venture. Eu acho que se tivesse rodado um pouquinho mais, a gente estaria melhor posicionado com esse mercado. Tinha muita coisa legal sendo colocada em prática, né? Tomou uma freada agora, mas eu acho que vai retomar e vai retomar rápido. Principalmente, o grande catalisador do Corporate Venture é a necessidade das grandes empresas de se reinventarem, e isso vai ficar muito mais acelerado daqui para frente, não o contrário. Então, eu acho que no comecinho, as grandes empresas que estiverem bem capitalizadas vão beber água limpa, né? Natural de uma crise como essa, mas logo depois a corrida que já existia, né, entre as startups e as grandes empresas querendo se reinventar vai vir num ritmo muito, muito maior, né? Acho que um dos melhores memes que eu vi até agora desse período aí é né, qual o fator que acelerou a sua estratégia de inovação via Corporate Venture? Board of Directors, Chief Technology Officer, Chief Digital Officer e Covid, né? E aí o Covid sempre marcado ali. Eu acho que isso aí é uma grande verdade, apesar de um meme infame, né? E a gente vai ver muita coisa legal vindo por aí. Acho que as tendências seculares já existiam e agora tem uma aceleração enorme. Vou pegar carona aqui já nos agradecimentos do Fernando e do Renato, acho que do cenário geral do que a gente está vivendo agora, não vou me repetir, só vou reforçar a mensagem de que, por mais contraintuitivo que possa parecer,
é uma das melhores épocas para se começar um negócio. Por um monte de motivos, a gente pode fazer um seminário só para falar disso, mas acreditem, se não quiserem acreditar no que nós três falamos aqui, uma lida rápida no histórico de inovação, vocês vão ver que é incrível o que vai acontecer daqui para frente. E vai ser joia a gente poder ajudar nessa retomada. Né? Fora isso, todos se cuidem aí. É uma fase... Qual a expressão que você usou, Fernando? É sinistra. Sinistra. Estamos numa fase sinistra, mas vai passar. Né? Vai passar. Tá para trás da gente. Obrigadão, a Flow. Obrigadão, valeu, pessoal. Obrigado, Mariano. Quer encerrar aí do teu lado também? Eu queria fazer alguns comentários bem breves. Acho que só na linha do Corporate Venture, a gente vinha e vem fazendo projetos de grandes corporações montando áreas mesmo de inovação aberta, Corporate Ventures, então, em vários nomes, né? E de fato, você percebe que as empresas estão sim, em uma vasta, num grande volume, montando, de fato, áreas para procurar iniciativas que vão, de alguma forma, agregar valor ao PNL inteiro dela, né? Desde custo do DNA, alguma automação de algum processo, até a top line, enfim, distribuição. Então, a gente participou e para ser sincero, foram as que menos foram congeladas aqui nesse período, as áreas que continuaram, então tem conexão com o mercado de vocês, sim. As empresas que não tiveram a oportunidade de fazer esse lançamento antes, elas vão ter que correr atrás e vai ter uma certa inflação aí dos profissionais que sabem fazer isso, que não são muitos. Porque, como vocês bem disseram, são dois bichos diferentes, né? Então, de um lado, a grande corporação ela tem que reaprender a ser ágil, a usar metodologias de gestão que, de certa forma, ela perdeu, entre aspas, porque ela virou grande, tem que hierarquizar um pouco mais e ter outro tipo de risco na decisão dela, o controle dela é diferente. E, ao mesmo tempo, a pequena tem que aprender a escalar com um pouco mais de processo. Então, é uma mistura muito positiva, complexa de se fazer, mas quem sabe fazer consegue gerar um valor e um ganha-ganha bem legal. A gente vem participando de projetos nessa frente, tem sido muito rico aprender, e aprender aqui com vocês também hoje, ouvindo esse lado de vocês, foi bem legal. E para encerrar, alguns comentários aqui, fazendo uma analogia, vocês têm um negócio que, de uma certa forma, tem uma conversão, né? O quanto que eu invisto e o quanto que dá certo, né? O Anderson falou um pouco disso. E aí, falando um pouco da gente aqui na Flow, acho que esses dois pontos, a gente, há um tempo atrás, se intrigou muito com isso, né? Então, pegando um pouco do gancho do corona, como é que a gente vai erradicar o corona, né? Como é que a gente vai acabar com isso, acabar com outras doenças graves aí que destroem o mundo? Nosso propósito na Flow como é que a gente vai erradicar com o turnover, né? Como é que a gente vai parar com essa coisa das contratações serem superficiais, ou serem contratações em que as pessoas simplesmente não dedicam o tempo a fazer de fato um planejamento do que se precisa, que daí, em cima do que o Fernando disse, você perde todo o valor que aquilo pode gerar, né? Se tudo parte das pessoas e você está com a oportunidade de comprar um conhecimento específico, por que não dedicar mais tempo, planejar melhor? São vários itens que podem modificar e complementar aquele desempenho daquela pessoa, e a gente acaba tratando isso ou vendo muita superficialidade nesse mundo. E aí um pouco o nosso pleito aqui como empreendedores, né, tem sido ajudar nesse elo, e tem sido muito gratificante aqui para a gente conseguir deixar um pouco do nosso legado também como companhia. E a pandemia para a gente tem sido um momento, você falou de empreender na crise, né? A gente não está empreendendo na crise, a Flow já tem 10 anos praticamente, são sei lá quantas milhares de contratações aí, mas de uma certa forma está sendo muito rico esse momento, e a dica que eu dou para outros empreendedores que estão no meio do caminho, de repente há 2 anos atrás, Anderson, está sendo um momento muito bom para a gente tirar do chão inovações internas, sabe? Estruturar processos, preparar o próximo salto, outros produtos, outras soluções, conhecer melhor o time. A gente tinha, de repente, BUs, agora você vê uma coisa mais integrada e colaborada, sendo todo mundo conhecendo as pessoas. De fato, você vê aquele espírito da partnership que a gente construiu e quer que perpetue, de repente, concentrado num grupo mais próximo ali, sendo, de fato, espalhado e contagiado positivamente na companhia inteira. Então, acho que tem muita coisa para se fazer para depois voltar melhor e conseguir ocupar um espaço no mercado, seja qual for o teu business. Certamente coisa para fazer de estruturação, de foco em pessoas, de produtos tem. Então, é um bom momento para empreender, mesmo que seja reinventar o que você já tem com um pouco mais de valor na história. Então, obrigado
por todos. Aí eu estava em alguns momentos assistindo e aprendendo aqui também. Eu sempre pego nesses webinars meio mediando, meio aprendendo. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelo Roberto também. Obrigado a todos aí. A organização foi ótima. Obrigado. Bem, registrar aqui não só meu agradecimento, mas meu respeito pelo trabalho que vocês fazem. A nossa formação como Headhunter, ela, lá atrás, 15 anos atrás, ela veio contratando para executivos para grandes multinacionais e depois o mercado de empresas brasileiras foi se fortalecendo. Nos últimos 10 anos a gente trabalhou muito para empresas de private equity e os últimos 2 anos a gente aproximou do mundo de vocês, né? E a gente saiu de um mundo em que aceita muita essa noção do custo da contratação errada. Essas empresas aguentam, né? E conforme você vai indo nessa linha, né? E venture capital é tudo, né? Então, contratar para empresas do portfólio de vocês é o desafio máximo para nós, né? Porque todo mundo fala que a gente é importante, mas no caso de vocês, acho que não tem nem outra coisa, né? É talvez a única coisa. Então, também desejar aqui, enfim, que vá tudo bem aí, pessoalmente, nos negócios de vocês, agradecer, vocês deram shows, feedback super positivos, obrigado a Roberto também que ajudou a participação, o pessoal que está nos bastidores. E é isso. Amanhã temos mais um focado no mercado terceiro setor, que a gente também faz alguns trabalhos. E muito obrigado a todos. Valeu, tchau, obrigado. Um abraço a todos aí. Se cuidem. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.